Olá, querido, graça e paz. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Eu estou aqui para mais um Segundo às 18. Estou longe do nosso estúdio, como você percebe, estou em viagem, mas como semana passada eu estava em viagem, nós não fizemos o Segundo às 18. Hoje, novamente, termina não fazendo. Eu dei uma improvisada aqui, fiz um ajeitamento para que hoje a gente esteja com você no nosso Segundo às 18. E acredite, eu fiquei esse período que estava me movimentando, pensando no que compartilhar com você nesse Segundo às 18. Ontem, em Feira de Santana, tivemos um culto de celebração da ceia que foi lindo. Deus nos visitou com a sua sublime presença. E eu fiquei buscando algo para esse Segundo às 18. Eu vou falar sobre um assunto muito simples, mas muito extraordinário. João capítulo de número 15, o tema que Jesus dá para esse discurso sobre a sua união íntima com os seus discípulos, é um texto conhecido como a videira e as varas. Eu quero analisar essa abordagem do Senhor Jesus dentro da perspectiva espiritual e eclesiológica, mas eu também quero analisar dentro do aspecto da convivência, dentro do aspecto relacional. É o nosso Segundo às 18. Eu quero lhe fazer o pedido que eu faço sempre: você curtir esse vídeo, dar um like nesse vídeo, compartilha o link para que outras pessoas tenham acesso. Pode ser que de alguma forma sirva para abençoar a vida de alguém e pode ser uma resposta da parte de Deus. Eu estou num ambiente bastante natural, bastante verde, tá? Daqui a pouco eu tenho compromisso para a ministração, mas eu quero sim que você desfrute do nosso Segundo às 18. Vamos ler João capítulo 15, versículo 1 até o versículo 6. Jesus diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Toda vara em mim que não dá fruto, ele a corta. E toda vara que dá fruto, ele a limpa, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanece em mim é lançado fora como a vara e seca. Tais varas são recolhidas, lançadas no fogo e queimadas. Olha o versículo 7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Bom, eu quero analisar esse versículo, deixa eu falar mais pausadamente, né? Segundo às 18 é um momento de reflexão e de compartilhamento de respostas e tal. Mas eu quero analisar, como eu disse, do ponto de vista espiritual e do ponto de vista relacional, do ponto de vista social, algumas lições que Jesus nos ensina nesse texto. Primeiro, é importante lembrar que Jesus já está aqui na sua iminente ida para o Calvário. Esse episódio aqui, tudo indica que se deu depois da celebração da ceia, tá? É aquela sequência: Jesus lava os pés dos discípulos, come a Páscoa, serve a ceia, ali ele institui a Santa Ceia como uma ordenança da fé cristã, seguindo para o Monte das Oliveiras, onde vai orar. Jesus passa para os seus discípulos algumas lições extraordinárias. Entre elas, Jesus faz aquela oração do capítulo 17 de João, quando ele apela ao Pai pela unidade dos seus seguidores, pela unidade da igreja. Aqui, Jesus está falando sobre a sua união íntima com os seus discípulos e a interdependência, a dependência que os seus discípulos têm
nele como forma única de se tornarem produtivos no seu reino, na sua obra e nos relacionamentos. Aí Jesus nos ensina, a partir de 3 alegorias, Jesus usa 3 metáforas. Ele usa a metáfora do agricultor, a metáfora da videira e a metáfora dos ramos. O agricultor ou viticultor é o pai. A videira verdadeira é Jesus. Os ramos, os galhos, somos nós, os seus seguidores. Aí Jesus vai ensinar para nós que a árvore, o ramo que não dá fruto, será cortado. É óbvio que Jesus está ensinando para nós sobre uma vida frutífera, sobre uma vida produtiva, e como eu disse, eu quero aplicar isso também na nossa vida cotidiana, relacional, profissional, corporativa, para que a gente compreenda que existem alguns segredos que não podem ser ignorados acerca do produzir frutos, acerca do gerar frutos. Deixa eu ajeitar aqui, como eu disse, eu estou improvisando, tá? Então, tolera aí, tem misericórdia, tá bom? Então, Jesus nos ensina primeiro, todas as varas, todos os ramos estão ligados à videira, estão ligados ao caule. E é incrível que também os ramos frutíferos e os não frutíferos, os limpos e os não limpos, todos estão ligados na videira aqui. Jesus está se referindo àqueles discípulos seus todos, alguns se tornam frutíferos, outros não, alguns são limpos pela palavra, outros não permitem a palavra gerar a purificação necessária para a sua vida. Fato é que Jesus está declarando que todos esses ramos estão ligados na videira. Permanecerão ligados? Não. Só permanecerão ligados aqueles que são produtivos, frutíferos. E é muito interessante lembrar que alguns que produzem frutos não estão limpos. Tanto é que ele diz no versículo de número 2 assim: toda vara em mim que não dá fruto, ele corta. E toda vara que dá fruto, ele limpa. Ele a limpa, para que dê mais fruto ainda. Então, algumas dessas varas não estão limpas, é o termo que Jesus usa. Apesar disto, elas estão frutificando e Jesus vai promover um encontro de limpeza, de transformação, de mudança, para que elas produzam ainda mais. Então é importante lembrar que aquela igreja que você não concorda, que não fala a tua língua, que não defende as mesmas verdades teológicas que eu e você, nós precisamos analisar se elas são ervas daninhas ou se são ramos ligados na videira que vão passar por processo de limpeza. Dentro da nossa perspectiva teológica e religiosa, nós temos logo um princípio de medida e de execução daquilo que a gente discorda ou daquilo que a gente concorda, quando Jesus diz que o Pai, que é o viticultor, está cuidando de limpar a videira. Esse é o nosso 2:18. E deixa eu corrigir uma frase. Não é limpar a videira, é limpar os ramos, porque a videira é Cristo e é santo em sua natureza. Mas limpar os ramos, que somos nós. Essa é uma lição que Jesus quer nos ensinar. E ele está nos orientando, se a gente fizer essa aplicação aqui na vida cotidiana, nas relações que nós temos, nós precisamos definir quais são as relações que nós podemos manter, de quais nós devemos nos abster. Por quê? Porque algumas não são frutíferas, não produzem para o bem. Alguns amigos que nós temos têm defeitos, têm problemas, mas são frutíferos. Nós vamos trabalhar o aparelhamento, o alinhamento destes para que os defeitos não comprometam as relações.
Mas algumas relações, Jesus deixa muito claro, não valem a pena ser construídas, mantidas, porque são prejudiciais. Esse é o nosso 2:18. Vamos extrair uma segunda lição desse texto de João, capítulo de número 15, quando Jesus nos ensina que as varas ou os ramos só produzem se estiverem ligados no caule. Bom, do aspecto espiritual, nós precisamos entender que nós só somos produtivos e frutíferos no reino de Deus se nós estivermos ligados em Jesus, dependendo de Jesus, extremamente aliançados com Ele. Aí nós produzimos. Essa é a lição que Jesus está nos dando. É bom a gente perceber que lá no Salmo de número 62, o salmista diz que em Deus faremos proezas, mas é em Deus. Se nós não estivermos em Deus, tudo que nós produziremos serão obras humanas, meramente humanas. E é isso que Jesus está nos ensinando. Dentro do ponto de vista das relações humanas, eu e você vamos entender que para nós produzirmos, precisamos definir os nossos relacionamentos. Porque alguns relacionamentos são sugadores, alguns relacionamentos são doentios, eles não nos fortalecem, não nos nutrem. Pensa nisso, alinha isso, calcula essa coisa aí, para que os seus relacionamentos sejam frutíferos e abençoados. Terceira lição que Jesus nos ensina: as varas ou os ramos secos serão retirados e lançados no fogo. Isso vale para o reino de Deus. Jesus está deixando muito claro que não há tolerância para inúteis, não há tolerância para infrutíferos, não há tolerância para quem não se decide a produzir no reino de Deus. E nas nossas relações, nós precisamos começar a selecionar os nossos relacionamentos de tal forma que nós saiamos daqueles relacionamentos que nos travam, que nos bloqueiam, que nos impedem de avançar. Esse é o nosso 2:18. Vamos lá, vamos falar de mais umas 3 liçõezinhas aqui que Jesus nos ensina e colocar em prática, tá? Compartilhe esse vídeo, comente esse vídeo. Na quarta lição, Jesus nos ensina que as varas, os ramos, só produzem se estiverem ligados no tronco. Querido, no reino de Deus a gente só produz se estiver ligado em Jesus. Nos relacionamentos humanos a gente só produz se estivermos ligados a relacionamentos saudáveis, nutritivos e abençoadores. Ministerialmente a gente só produz se estiver em ambientes que nos permitam produzir, que nos permitam crescer, que nos permitam progredir. É preciso entender isto. Por que as pessoas acham que as relações não afetam os resultados? Quais são os amigos que você escolheu na empresa onde você trabalha? Quem são os amigos que você escolheu na faculdade, na universidade onde você estuda? Eu já vi pessoas destruírem a sua vida por causa de relações mal elaboradas. Se você percebeu que não é produtivo, que é ramo seco, que não está ligado no tronco, que não tem foco, que não tem meta, não sabe para onde vai, e que não aceita ser transformado pelas relações saudáveis, discretamente recua, mantém uma relação fraternal, social, mas a sua ligação tem que ser com terra produtiva, terra fértil, que te faça crescer. Tá certo? Esse é o nosso 2:18, concluindo aqui. Vamos lembrar, isso aqui é muito importante que eu quero compartilhar com você dessa lição que Jesus nos dá. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o viticultor, vocês são os ramos. Deixa eu te falar uma coisa, e aqui o ambiente vai até me servir para isso. Nenhum galho, nenhuma palha dessa, nenhum ramo na videira é igual. Os ramos são diferentes, são semelhantes, mas não são iguais.
Semelhança e igualdade são termos distintos. Eu preciso entender que na igreja, na família, na empresa, nas relações humanas, as pessoas são diferentes. Nem mesmo os filhos nascidos do mesmo ventre, educados no mesmo ambiente do lar, são iguais. Nem mesmo gêmeos são iguais. Esses dias eu conversei com uma senhora de 80 e poucos anos. Ela deu à luz a 16 filhos, 3 gestações foram de gêmeos. Falando sobre as diferenças, e ela disse: pastor, os meus gêmeos, 6, de 3 gestações diferentes, não são iguais. Não são iguais, são diferentes. Um é mais organizado, o outro é menos cuidadoso, um é mais detalhista, o outro é mais agitado. Por que que eu e você queremos que as pessoas com quem nós nos relacionamos sejam iguais a nós? Porque nós não aprendemos a respeitar as diferenças e conviver com elas. Mulher tentando transformar o marido tentando transformar a mulher, pai querendo transformar o filho, amigos querendo manipular para transformar amigos. As relações humanas não se fortalecem com espírito de manipulação, propósito de manipulação. As pessoas são diferentes. Respeite as diferenças e veja nas diferenças a beleza da vida. Porque é exatamente o fato de sermos diferentes que nos torna completos. Não em nós mesmos, mas completos a partir do momento que o quebra-cabeça é montado e nós, cada um, cumpre a sua parte. Tá entendido? Esse é o nosso Segundo às 18. Deixa eu falar de mais uma coisa aqui que nós precisamos entender. Quanto mais frutífero um ramo, um galho, mais baixo ele se torna, mais ele desce. Gente, exaltação, orgulho, vaidade, vanglória, autossuficiência é de gente que não produz. Quem produz desce. Quem produz sente o peso da responsabilidade de produzir, tá? Vamos nos libertar de toda vaidade, de todo orgulho, toda jactância, superioridade, e vamos descansar no fato de que, se produzirmos, cumpriremos o nosso propósito. E se você cumprir o teu propósito, você pode se sentir realizado. Esse é Segundo às 18. Que Deus abençoe sua vida. Eu queria que você entrasse no nosso site, no nosso Instagram, no nosso Face, e se inscreva para a nossa Conferência Teleios, dias 10, 11 e 12 de outubro, Conferência Teleios. Nós teremos alguns bons ministrantes falando sobre liderança disposicional, gestão financeira pessoal e ministerial, tá? Nós teremos um ministrante falando sobre princípio de lealdade. Olha, vai ser extraordinária a Conferência Teleios. Então, inscreva-se, participe, vai ser uma bênção. Outra coisa, entra no nosso site lá de cursos online, www.josuebrandãoead.com.br. Inscreva-se para os nossos cursos bíblicos. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa. Segundo às 18, até a próxima segunda-feira. Fica com Deus.